Sim, hoje nós vamos falar sobre duas religiões, mas o maior foco do vídeo de hoje é falar sobre a teologia pop. O que está acontecendo no mundo de hoje, o que está acontecendo na teologia, o que está acontecendo com o cristianismo. A gente vai conversar hoje, bater um papo aqui sobre um assunto que na verdade já faz muito tempo que eu estou pensando, refletindo, estudando e também escrevendo, sabe? Que isso é uma coisa que eu tenho observado já há algum tempo, desde o ano passado na verdade, e calhou de hoje a gente vir conversar sobre isso. Eu espero que vocês gostem, então já deixa o like, já se inscreva no canal e bora que o vídeo de hoje promete um papo muito forte. Na verdade é um vídeo que tem me colocado muitas das vezes para pensar quem sou eu e o que eu estou fazendo nesse mundo. A Reforma Protestante, ela aconteceu no século XVI, né? E ela foi iniciada por Lutero ali em 1517, aonde Lutero, ele era um católico. Ele publicou 95 teses, que era principalmente a forma como a Igreja Católica, ela falava sobre as vendas de indulgências. Diante dessas vendas, dessas indulgências, foi disseminado vários eventos que resultou na divisão. E dessa divisão vieram as denominações protestantes. Tanto que hoje, quando a pessoa fala, eu sou cristã, você tem que perguntar para ela que tipo de cristã que ela é. Se ela é uma cristã católica, romana, ou se ela é uma cristã protestante. Porque houve essa ruptura, essa distinção da Igreja Católica, para a qual hoje nós conhecemos como a Igreja Evangélica. E uma das coisas, né, onde também teve a grande distinção era a diferença, porque essa reforma ela trouxe justamente para o entendimento das pessoas que a religião, o cristianismo, que Deus, a centralidade de tudo isso era a fé e era a Bíblia. Algo que a Igreja Católica via muito como o Papa e a Igreja em si. Existia essa grande diferença, tanto que uma das coisas que foi muito bem colocada, né, que a igreja, muitas das vezes, ela tinha até uma certa conexão com a Bíblia, mas de uma forma latina, onde a maioria das pessoas não falavam latim, né, que já estava ali se dissipando outras formas de linguagem, não a do latim, que era como a Bíblia ainda estava transcrita. E as pessoas, elas não entendiam, elas não pegavam, então não tinha como que ler, né? E nós sabemos que a Bíblia, ela é o único livro onde o autor, ele está presente. Então a pessoa, ela precisa ter esse contato com a palavra para que ela consiga ter ali, não só o toque do Espírito Santo, mas que a mudança venha acontecendo. E isso foi o que aconteceu com Lutero, né? Lutero, ele leu ali Romanos, né, que é o grande marco aonde fez essa distinção, e ele fez ali as 95 teses. Lutero e outros reformadores, eles compunham o pensamento que a salvação, ela vem pela fé. Já era uma outra coisa que era diferente, porque a Igreja Católica falava que era através das compras das indulgências, né? Você meio que comprava ali a sua salvação através dos feitos que você faz. Não é muito diferente hoje que algumas pessoas ainda dizem, né? Ah, essa pessoa é boa, ela tem uma ONG, ou ela doa dinheiro, ou doa bens, enfim, faz muita caridade. Mas desde já nós precisamos entender que a Bíblia ela é bem específica quando ela fala sobre a salvação, que é crer em Jesus Cristo, e crer em Jesus Cristo e ter essa vida toda a qual a Bíblia ela coloca ali através de todos os ensinos de Jesus é pela fé. Foi um grande impacto, né, que, como eu falei, antigamente a igreja em si, ela tinha uma grande influência em tudo que acontecia na sociedade. Então teve um impacto na questão política, na questão da sociedade, na questão da cultura, na questão da forma como era vista até mesmo os ensinos. Então tudo isso trouxe um grande movimento em tudo que aconteceu ali, né, para as pessoas, dois lados, duas formas agora de ser visto aquilo que tangia tanto, né, a sociedade daquele período. É muito engraçado porque o catolicismo ele é liderado pelo Papa, as igrejas são lideradas pelos pastores, na sua forma terrena, mas acima do pastor sempre vai estar Deus. A Eucaristia, a confissão, tudo isso ensina que a salvação ela é alcançada através da fé e das obras. Ela também venera Maria, que é a mãe de Jesus,
E tem inúmeros outros santos reconhecidos, que existe aquela questão do que os santos eles levam as orações. E a igreja protestante ela já é diferente por conta que a gente rejeita a autoridade do Papa e a gente também não venera a Maria e todos os santos. A gente não acredita que exista uma pessoa que vai lá. A gente tem Jesus, pronto e acabou, e o Espírito Santo que faz essa intercessão para nós. Hoje nós estamos vendo um crescimento exponencial da Igreja Católica. Até alguns cristãos protestantes estão migrando para as igrejas católicas. E não só eu que estou tendo essa percepção, outras pessoas também estão tendo essa percepção. E é até engraçado porque depois eu vi um story de uma influencer que eu gosto muito dela e ela apontou umas coisas que eu achei muito interessante, que era da mesma forma como eu estava pensando. Cura a gente pensar, né, no que o Brasil ele tem se tornado, do que o cristianismo ele foi no mundo, ele está sendo, né, colocado nesse mundo. Nasceu na Europa ali, né, tipo assim, toda essa expansão depois da Reforma Protestante e migrou para os Estados Unidos, tanto que os Estados Unidos ele sempre foi conhecido como um país cristão. Hoje em dia isso já não é mais colocado justamente por conta de várias contextualizações que chegou ao liberalismo nos Estados Unidos e tá aqui no Brasil. E tá sendo triste porque eu tô vendo acontecer a mesma coisa que tá acontecendo nos Estados Unidos. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco mais a profundo hoje, porque o que tá acontecendo com a história da igreja? O que tá acontecendo com a história do protestantismo, né? O que tá acontecendo que os valores, eles estão se invertendo? E justamente por quê? Porque tá acontecendo uma beleza. As pessoas estão vendo uma beleza em ser evangélicos, uma beleza no gospel, uma beleza em ser cristão. E justamente porque é uma beleza moderna, a forma como está sendo anunciado esse cristianismo, que inclusive isso foi uma das questões que causou, né, tanto essa falta de espiritualidade, essa secura, esse liberalismo nos Estados Unidos e na Europa. A beleza verdadeira do cristianismo, ela está nas escrituras. E se a gente vê as escrituras e a gente movimentar as pessoas que estão vindo, a pergunta que eu faço é como que essas pessoas elas realmente entendem o que é que está acontecendo com o cristianismo? Porque elas estão vindo só simplesmente porque é um oba-oba, porque as pessoas estão falando, porque se tornou modinha, ou simplesmente porque a palavra de Deus que trouxe ela, porque o Espírito se moveu e tocou o coração dela. E a forma como a Igreja Católica, ela sempre tratou, né, desde as indulgências, mas principalmente sobre as questões dos rituais, né, porque tem rituais, tem uma liturgia que acontece no culto, tudo isso se permeou durante todos esses tempos, então isso chama a atenção das pessoas. E é algo que a Igreja Cristã Protestante, ela sempre teve também, só que ao longo dos anos ela está se perdendo. E muito, né? Mas é muito mesmo. E é aonde que vem a teologia pop. Porque a teologia pop, ela vai falar justamente sobre essa questão de estar na moda, de trazer pessoas até a igreja. Mas será que realmente essas pessoas estão vindo da igreja por conta do que elas estão vendo ou sobre o que elas precisariam saber, que é uma vida sendo guiada pelo Espírito Santo? Porque cada vez mais, eu quero que vocês coloquem até aqui nos comentários se vocês estão vendo mais isso. Eu vejo pessoas se convertendo ao cristianismo, né, protestante. Vamos usar o termo até meio popular. Sendo evangélicos, sou evangélica. Mas a gente vai vendo que as pessoas, elas estão mais como um shopping, vou lá, né? Tipo, não, vou até servir. Algumas até servem, tá bom? Não tô falando que não acontece isso, não. Estão lá servindo. Mas é mais pelo oba-oba do que está acontecendo na igreja, pelo que está acontecendo, que eles estão promovendo, pela forma como eles estão conversando, do que realmente sobre o que a Bíblia e a Escritura está dizendo. Até mesmo porque a maioria das igrejas que hoje nós vemos que está fazendo muito sucesso são igrejas com uma tendência neopentecostal, aonde vem com palavras, com falácias, mais sobre o que você pode ter, sobre o que você é, do que o que você pode ter, sobre a prosperidade, sobre como, né, enfim, sobre os benefícios, mas estão falando muito pouco sobre o que realmente é o verdadeiro evangelho, que é a cruz, que é a rejeição, né? É muito preocupante os cristãos evangélicos estarem ser tão amados, justamente por pregar uma palavra que sempre se teve como algo injuriado pelo mundo.
né? A gente sempre fomos vistos como pessoas estranhas, como sendo uma coisa tipo, não, meu Deus, isso é preocupante, a gente tem que se preocupar, porque é o que tá acontecendo. Tanto que em várias facetas profissionais a gente vê isso. Por exemplo, a psicologia. A psicologia, você é proibido, pelo menos aqui no Brasil não existe uma psicologia que tem como conivente o tratamento cristão junto, né? Algo baseado na religião. Mas falando aqui da psicologia no Brasil, você não consegue ter uma forma de tratamento religiosa, vamos colocar assim, cristã. Mas de outras religiões você consegue, como a Umbanda, como o Espiritismo. Por que será, né? Tem um porquê aí. Por que será que a igreja, ao longo do tempo, ela sempre foi vista como uma coisa estranha? Né? A igreja ela sempre foi perseguida, esse sempre foi o normal da igreja. Então é muito estranho você ver os evangélicos, eles serem amados por todos. Pessoas nas redes sociais, artistas, cantores, pessoas populares, elas se convertendo, dizendo que são cristãs, mas e as práticas, como que elas ficam, né? As práticas cristãs em relação justamente ao que a Bíblia fala sobre o que é a vida de um verdadeiro cristão, sobre o que é temer a Deus, sobre o que é o temor de Deus. As pessoas, elas vão muitas das vezes a igrejas porque elas são mais parecidas com shows, e eu não estou dizendo aqui que a igreja tal ou a igreja tal tá errada. Não tô aqui para julgar. Quem sou eu para falar alguma coisa, até mesmo porque quem conhece o coração é Deus, e é somente Ele que vai dizer, né? Em relação à salvação, é bem específica a Bíblia sobre a questão sobre crer em Jesus, mas eu estou dizendo sobre como nós estamos vivendo aqui na Terra e como nós estamos sendo vistos, porque nós estamos sendo vistos como pessoas amáveis, e isso é muito estranho. Pessoas, artistas do nada às vezes se tornam cristãos. Aí você vê uma mistura que está acontecendo muitas das vezes, até usando a própria palavra de Deus, mas de uma forma totalmente errônea. Então é isso que a gente tem que parar para pensar. O que está acontecendo? E as pessoas, como elas vão se promovendo a ser cristãos evangélicos, a gente vai vendo que elas vão se tornando pessoas até que legais. E eu vou dizer isso porque eu tinha uma grande imaturidade quanto a isso, quando a pessoa falava pra mim, eu sou cristã. Eu já achava que ela era assim, 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 assim. Não que é sobre a religião, sobre o que é ser, até mesmo porque existem as individualidades, mas existem os frutos. Jesus falou que nós vamos conhecer aquela árvore, nós vamos conhecer pelos seus frutos. Os frutos, eles têm que ser equiparados com a palavra de Deus. Então, só que eu começava a ver umas coisas que eu falava, peraí, isso não é muito... Não, peraí. Aí tal. Aí cada vez mais eu fui entendendo que nem todo mundo que tá na igreja é crente, que isso era uma coisa que meu pai ele já falava muitas das vezes. Mas mais do que isso, o mundo, ele tá achando que o cristianismo é isso, mas na verdade ele está se equivocando, porque na verdade existe uma outra forma de cristianismo, e essa forma ela tem sido pouco falada, que é a exortação pura ao verdadeiro evangelho. Então, nós temos a Bíblia, nós temos o manual, mas ela não tem sido colocada em prática, e nós conseguimos ver pela forma como ela é reproduzida. Tem hoje os cristãos não praticantes, os evangélicos não praticantes. Inclusive ontem mesmo eu vi uma menina falando sobre isso na rede social. Você é cristã, mas você faz isso? Não, gente, eu sou uma cristã, mas eu não sou praticante. Eu ouvia isso quando eu era pequena das minhas colegas que eram católicas, e que graças a Deus algumas já se encontraram com Cristo. E eu fico muito feliz de ver os frutos deles hoje. Mas eu via muita gente falando isso. Eu sou cristã. Mas eu não sou praticante. Hoje eu vejo isso, evangélicos dizendo que não são praticantes. E isso é muito triste. Nós nascemos para ter posicionamento porque a Bíblia ela é muito enfática. Nós somos conservadores e nós precisamos ter as nossas raízes fincadas na Bíblia. E todo homem de Deus, todos os personagens da Bíblia, nós sempre vamos ver eles se posicionando em vários escândalos que vão acontecendo na mídia, principalmente de pastores, de cantores, de influencers, e todos justamente, eu sei, Esther, quem é você para julgar alguma coisa? Gente, eu não estou aqui para julgar, eu só estou dizendo sobre a realidade do que nós estamos vivendo. Nunca imaginei ver isso acontecendo, nunca, porque desde pequena eu sempre fui retalhada pela fé que eu tinha. E agora ela ser amada é muito estranho, porque não é isso que a Bíblia fala, não é isso que os apóstolos eles nos prepararam para ter. O Brasil ele está seguindo o mesmo passo da cultura, da teologia pop que está acontecendo nos Estados Unidos.
Essa última Páscoa que aconteceu, existe uma igreja que é até do ministério Elevation Worship, que inclusive eles têm músicas lindas, mas as práticas que existem nas igrejas deles é só pela misericórdia. Eu fico, gente, como assim? Como assim? Uma das pessoas que fazem parte da organização da igreja, inclusive ela foi entrevistada como que eles iriam introduzir a Páscoa, que acabou de acontecer, tá bom? E aí, olha a fala dela. Ela fala que crucificação, calvário, ressurreição, pecado, salvação e pecador não seriam mencionados no culto da Páscoa. O principal, na verdade, evento que acontece no ano para o cristianismo. E por quê? Justamente porque eles queriam trazer pessoas e não queriam que essas pessoas elas fossem machucadas, vamos dizer assim, nas melhores palavras. Então eles não fariam isso, porque eles querem trazer pessoas. Se vocês procurarem um pouquinho mais, está acontecendo muito nas igrejas dos Estados Unidos, principalmente nas grandes, nas bigs que acontece lá no Texas, em Dallas. Mas, gente, como assim? Como que existe isso? Fora algumas outras coisas que eles têm já de promoção na igreja em relação à forma como eles lidam com novos convertidos. A igreja é cruz. É tanto que existe. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Que tipo de evangelho é esse? O que está acontecendo? Cristo, ele não foi recebido de aplausos, pelo contrário, ele foi crucificado. Não lutamos contra a carne, mas contra o Espírito. Por que eu comecei com a reforma protestante? Porque daqui a pouco a gente vai precisar de uma nova reforma, é isso que eu tô percebendo. Justamente por conta de tudo isso, mas a Bíblia ela fala que tudo isso precisa acontecer para que os verdadeiros eles venham ser revelados, os remanescentes. A pergunta que eu faço é qual tem sido o nosso posicionamento diante de tudo isso? Como nós estamos nos posicionando, nos colocando? Como tem sido? A gente tá indo pra igreja só pra ser mais um show? Pra mexer com o nosso emocional? A gente tem ido pra igreja pra ouvir sobre nós, sobre o nosso ego, sobre a gente? As nossas canções, elas têm sido sobre nós ou sobre a nossa adoração? Analise as letras que você escuta. Analise aquilo que a sua igreja ela tem feito, ela está fazendo. Porque é nos mínimos detalhes que a gente pega. Inclusive, tem até um próximo vídeo que eu quero fazer justamente com uma coisa muito pontual que aconteceu comigo justamente em relação a essa questão sobre saber aonde nós estamos e como nós devemos nos preocupar sobre seguir fielmente aquilo, o que é uma igreja bíblica. Nós precisamos nos colocar, nos posicionar como cristãos, como pessoas que entendem o que é o verdadeiro evangelho. O silêncio, ele basta, mas muitas das vezes a gente precisa falar. Então, mais uma vez, pense e assim a gente fica na reflexão sobre o que é o evangelho, o que tem acontecido, o sagrado, o separado, o santo tem feito parte da nossa vida. Fica aí a reflexão. Até o próximo vídeo.